Olá, tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Muito quente, né? Muito quente, mas não no sentido climático e sim no figurado, metafórico, tudo pegando fogo. Brasília volta a ser palco de polêmica. O ministro Flávio Dino decidiu que nenhuma sanção ou ordem de país estrangeiro terá efeito automático no Brasil sem o aval do STF. Vejam vocês, sem o aval do STF. Ninguém está considerando o Congresso Nacional nessa história. Para quê? Nada. Não serve mesmo para nada. Quem manda é o STF. A decisão soa como defesa da soberania, mas é vista por muitos como blindagem da própria corte em meio às acusações internacionais contra ministros. O caldo vai engrossar por causa disso. Se vai. E se era a briga que os ministros queriam, agora eles terão de verdade. Enquanto isso, em outra frente, Alexandre de Moraes endurece o discurso em entrevista justamente a um jornal americano, o Washington Post. Ele disse que não recuará nenhum milímetro sequer no julgamento de Jair Bolsonaro. A declaração levanta muitas dúvidas. Moraes, por exemplo, fala em nome do Supremo como um todo ou apenas por si, transformando o processo em confronto pessoal. Do outro lado do continente, Donald Trump rebate as críticas de imprensa que chamou de fracasso sua reunião com Putin no Alasca na sexta-feira. O presidente americano deixou claro que não se tratava de assinar paz imediata, mas sim de abrir o canal de negociação. Agora, em Washington, no momento em que estamos gravando esta edição, Trump apresenta a proposta a Zelensky e o acordo pode sair ainda esta semana. Na América do Sul, um fato histórico. A Bolívia encerra 2 décadas de domínio da esquerda. Rodrigo Paz e Jorge Tuto Quiroga avançam para o segundo turno, deixando o MAS de Evo Morales em uma derrota inédita e histórica. E no Caribe, os Estados Unidos ampliam a presença militar. Novas tropas se somam aos 4.000 militares já deslocados, aumentando ainda mais a pressão sobre Nicolás Maduro e consolidando uma estratégia de cerco ao regime venezuelano. O programa de hoje está bem quente e você não pode perder, hein? A gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. É bem rapidinho, até já. Eu comprei o articular de vocês, muitos anos que eu sofria, problema no meu joelho. Eu tirei o menisco do lugar. E muitos anos eu sofria com esse joelho. E depois que passei a tomar o articular, primeiramente Deus, segundo o articular, fui curada, melhorei muito do meu joelho. Eu não podia andar, eu não podia me ajoelhar. Passei mais de 2 anos sem me ajoelhar. Tem dado certo para todas as pessoas que eu tenho indicado. E sou testemunha viva do que Deus fez na minha vida. Hoje estou bem, graças a Deus, curada, 100% curada do meu joelho. Um abraço a todos e uma boa tarde. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá pra baixo, você que não consegue descansar, dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas, mas o que não dá pra fazer é aceitar a conviver com esse problema, e é por isso que eu falo pra você que o Articular-Q é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu Articular-Q pro teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente
extremamente invasivo. Dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do Articular, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca pra você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. O ministro Flávio Dino decidiu que nenhuma lei, ordem executiva ou sanção imposta por países estrangeiros terá efeitos automáticos no Brasil sem a chancela do próprio Supremo Tribunal Federal. À primeira vista, a medida pode até soar como defesa da soberania nacional, mas na prática se mostra apenas mais uma tentativa de autoproteção, tentativa de blindagem do Supremo, conveniente para quem hoje vê ministros da Corte no centro das atenções internacionais. O caso não é isolado. Flávio Dino tomou a decisão em resposta a uma ação do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Mas o plano de fundo é bem claro: proteger autoridades como Alexandre de Moraes, justamente por acusações de extrapolar os direitos humanos. Dino não menciona a lei americana diretamente, mas o recado dele é mais que evidente. Ao determinar que o Banco Central e a FEBRABAN ignorem medidas estrangeiras sem homologação do STF, Flávio Dino não está apenas defendendo o país de ingerências externas. Está criando um escudo jurídico para a cúpula do judiciário, blindando colegas e indiretamente ele mesmo. O discurso de soberania serve como verniz, mas o efeito prático é outro. O Brasil se coloca como refúgio confortável para quem é acusado lá fora de práticas abusivas ou corrupção. Se o ministro queria paulada na cabeça, como ele mesmo já vociferou em debates, então que venham as pauladas. Fazer o que se ele está pedindo? Porque a decisão dele aprofunda e muito o isolamento do país, piora a crise com a comunidade internacional, coloca em xeque compromissos de cooperação estrangeira e joga contra a credibilidade do sistema financeiro nacional. No momento em que o Brasil deveria reforçar a sua imagem de transparência e alinhamento com as regras globais, Flávio Dino escolhe o caminho da confrontação, arrastando o STF inteiro para um papel de bunker político. A consequência disso é gravíssima. O país passa a ser visto como um terreno onde sanções contra violações de direitos humanos não passam de opinião externa
dependente da vontade de ministros que cada vez mais se colocam como juízes em causa própria. A postura de Flávio Dino, longe de blindar o Brasil, apenas piora a situação e muito. Em vez de preservar a soberania, ele a confunde com impunidade e vai acabar arrastando o Brasil para uma guerra de proporções nunca imagináveis, inclusive a possibilidade real de uma guerra física, onde os militares brasileiros serão obrigados a confrontar os militares americanos em campo de batalha. Você acha isso possível? Quem sairia vencedor se isso acontecesse hipoteticamente? Nicolás Maduro já está escondido sob a terra com os seus mais de 500 generais. O Brasil inteiro será responsabilizado por atos dessas poucas autoridades inconsequentes e desumanas. Vamos analisar essa situação agora gravíssima com o nosso analista de geopolítica Gerson Gomes, que está diretamente nos Estados Unidos, falando diretamente dos Estados Unidos. Gerson Gomes, obviamente que isso não vai chegar a acontecer como está batendo ali na Venezuela, né? Antes de os militares americanos, né, confrontarem os militares brasileiros, ainda tem aí uma gama muito grande, né, um leque muito aberto de ferramentas e de possibilidades que os americanos podem apertar para fazer o Brasil mudar de ideia, né, Gerson? Seja bem-vindo. Pois é, Paulo, bom estar de volta. Final de semana com muitas emoções após o encontro do presidente Trump lá no Alasca e várias reverberações, inclusive para a América Latina. Mas vamos ao tema que você levantou e provocou. A diferença do Brasil para a Venezuela é muito grande no que diz respeito ao campo militar, porque as nossas Forças Armadas, doutrinariamente, e a nossa indústria de defesa estão ligadas aos Estados Unidos e à OTAN por laços que vão muito além da capacidade de provocação, seja do ministro Flávio Dino, que foi celebrado pelo próprio presidente Lula como o primeiro comunista que, de fato, alcança a Suprema Corte, e até mesmo porque as relações militares, tanto no campo da indústria de defesa, quanto no campo dos exercícios, das operações conjuntas, são muito conectadas, ao contrário da Venezuela. A Venezuela tem as suas relações militares rompidas com os Estados Unidos já há muitos anos, e há décadas toda a formação doutrinária é justamente eixada numa aproximação com a Rússia e com a China e até com o Irã. Veja que, atualmente, por intermédio de Cuba, que faz, vamos dizer assim, a modelagem do modelo, a modelagem da estrutura de inteligência venezuelana, essa modelagem cubana, ela prevê, inclusive, a utilização de outras expressões que eu diria que são mais do campo da política e da diplomacia. Por exemplo, existem vários pontos de vendas de passaportes venezuelanos para iranianos e para grupos terroristas do Oriente Médio que hoje estão trafegando na América Latina. Isso foi uma arma utilizada para a aproximação justamente de todos os grupos que são antagônicos dos Estados Unidos. A posição hoje do Brasil é uma posição sui generis, porque o governo Lula, ele traz, junto com o Flávio Dino, que os dois representam essa ala mais ideológica de uma guerra contra os Estados Unidos, que seria uma guerra mais cultural ou até mesmo política, endeixada no que existiu lá na Guerra Fria, no passado, do comunismo contra o capitalismo. Essa ideia, quando chega aos nossos dias, ela não encontra respaldo nem no sistema financeiro, nem no sistema produtivo do Brasil, tampouco na cultura da sociedade, como você já citou, também não nas Forças Armadas. Então é uma situação interessante, porque é um desejo, é um devaneio até mesmo do Flávio Dino. Quando ele toma essa decisão e avança tentando evocar a soberania, essa é uma palavra que soa um pouco estranha nos lábios de alguém que durante tanto tempo
de certa maneira, incensou o comunismo internacional, né? Os trabalhadores do mundo unidos em prol de uma luta contra o capitalismo. É claro que ele sabe que houve uma influência muito grande do governo Biden nas eleições de 2022, isso já está mais do que comprovado. Não houve gritos em prol da soberania quando o presidente Bolsonaro foi ejetado do poder por uma articulação que contou com grande apoio internacional. Então, o que a gente vê hoje, Paulo, é um esforço da Suprema Corte Brasileira de respaldar um projeto político que se iniciou lá atrás, né, quando é eleito um outsider que ninguém esperava, mesmo com uma facada que, segundo inclusive o José Dirceu deixou ali vazar numa conversa, foi um erro deles, ou seja, ele mesmo admite que a facada em Bolsonaro acabou catalisando aquele processo que o levou ao Palácio do Planalto e o sistema todo reagiu. É isso que a gente está vendo hoje no Brasil, Paulo, e eu não creio que o Flávio Dino tenha capacidade de reverter esse processo só com uma canetada. Ele proíbe agora as empresas brasileiras, inclusive o sistema financeiro nacional, de seguir a lei Magnitsky. Bom, duas coisas. A primeira é que ele está provocando, mexendo em brasa e vai se queimar. Por quê? Porque o Brasil não vai servir de exemplo para outras nacionalidades que estão sancionadas com a lei Magnitsky também. Porque se esse tipo de coisa acontece e os caras dizem: olha lá no Brasil como é que fizeram, vamos fazer isso também. A lei Magnitsky e os americanos vão perder essa força, a força dessa ferramenta de persuasão. Você acha que isso vai acontecer? Não vai. Os caras vão endurecer cada vez mais. E uma sanção que até então está num CPF pode passar facilmente para um CNPJ, ou seja, para a instituição Brasil como um todo. Então, é realmente uma situação extremamente complicada. Segundo, né? Ressaltamos a primeira, agora vamos para a segunda. A lei Magnitsky é uma lei americana. Ela proíbe as empresas americanas a fazer negócios com o sancionado brasileiro. Por mais que os bancos ou as instituições financeiras como um todo e as empresas digam que não vão respeitar a lei Magnitsky, nos Estados Unidos nenhuma empresa poderá fazer negócio com o sancionado no Brasil. Então não adianta nada o que o ministro Flávio Dino está dizendo. E mais, os bancos não farão negócio com os Estados Unidos. Agora imagine você, Gerson. Os bancos não têm outros clientes, não têm clientes internacionais, os bancos não têm esses ricaços que gostam, essas grandes empresas multinacionais que negociam com o mercado internacional e com bancos que têm negócio com os Estados Unidos, ou diretamente, ou com outros países que mantêm negócio com os Estados Unidos. Então esses bancos vão isolar o Brasil. E aí, como é que as instituições financeiras como Bradesco, Itaú, Santander e todos mais, inclusive o Banco do Brasil, vão sobreviver a isso? Não há a menor possibilidade, serão fechados. Serão fechados. E o que vai acontecer com os ativos dos brasileiros comuns que estão dentro do banco? O quê? Só existem duas possibilidades, ou você tira, ou amanhã depois também será confiscado. Então a situação é bem complicada. O que você acha, Gerson? Pois é, hoje a integração do sistema financeiro é muito grande. O Brasil, ele é um país muito mais complexo do que, às vezes, a gente consegue até reproduzir aqui no nosso comentário, porque são vários setores com investimentos dos Estados Unidos. E não somente dos Estados Unidos, investimentos de aliados dos Estados Unidos e parte do mundo, ou grande parte do mundo, inclusive o Brasil, tem as suas reservas em títulos de tesouro americano. Então, quando a gente olha, e por isso eu sempre denomino isso como devaneios marxistas ou devaneios de comunistas, nós vislumbramos um modelo no qual eles sonhariam que houvesse realmente uma possibilidade de desvincular
o sistema capitalista ou de erodir toda essa estrutura financeira internacional criada ao redor dos Estados Unidos. Isso é muito difícil. A própria China, ela migrou para um modelo de comunismo tradicional para um modelo de comunismo com capitalismo de Estado, ou um capitalismo estatal. Fez a sua inserção no mercado internacional e hoje é codependente dos Estados Unidos. A própria China, a Rússia, a Índia, que são os parceiros do Brasil no BRICS, já buscaram acordos e, inclusive, a própria Rússia, nós vamos falar sobre isso um pouco mais hoje no programa, já busca uma solução para a guerra da Ucrânia, não necessariamente pelo problema militar, mas especificamente pelas suas fragilidades econômicas. Ela precisa se reinserir. E veja que nem a Rússia, nem a China, nem a Índia se levantam contra o governo americano querendo propor a iniciativa de uma moeda alternativa ao dólar, porque sabem que hoje toda a estrutura internacional é montada em cima de títulos do Tesouro Americano que respaldam, que lastram essas transações comerciais. Nenhum país hoje, se você vai comprar ou vender com a China, ou com a Índia, ou com a África do Sul, você não vai utilizar as moedas desses países, porque essas moedas não têm liquidez e nem capacidade de serem utilizadas de lastros financeiros no âmbito internacional. Então, tudo isso que acontece no Brasil hoje, Paulo, eu vejo mais como um processo de denial, né? Aquele processo inicial que você nega o problema como se ele fosse sumir. E ele não vai sumir. Nós já vimos uma foto na semana passada, muito emblemática, na minha opinião, na qual aparece o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo ao lado do Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro aqui dos Estados Unidos. Talvez o homem mais poderoso na área econômica, né? Seria um Paulo Guedes turbinado, se a gente pudesse fazer uma comparação para aqueles que lembram do governo Bolsonaro. Alguém que vem do mercado financeiro, um homem milionário, que conhece todas essas entranhas, e ele, quando conversa com o Eduardo e com o Paulo, obviamente eles têm uma estratégia de não escalar a crise para que isso que você falou não aconteça. De, por exemplo, você gastar toda a sua munição, as suas cartas de uma vez, e o próprio governo brasileiro e a Suprema Corte não ter uma rota de saída. Flávio Dino, Gilmar Mendes, provavelmente podem ser nomes que venham a ser sancionados no futuro. A própria esposa do ministro Alexandre de Moraes parece que é a primeira da fila. Mas são opções que o governo americano tem, junto com outras cartas que tem, para pressionar o governo brasileiro a retomar o processo democrático, a normalidade. É claro que eles focaram no ministro Alexandre de Moraes, Paulo, com inteligência. Como você bem disse, eles foram no CPF porque eles não querem escalar a crise para o CNPJ. Isso é óbvio, isso é uma estratégia do governo americano. Cabe à sociedade brasileira hoje entender que a gente vive um estado de exceção e que estamos sendo instados a retomar a senda democrática. Isso só depende da nossa sociedade. E como você bem disse, essa lei aqui dos Estados Unidos, ela não impõe nada aos brasileiros. Qualquer banco, qualquer empresa pode decidir se vai cumprir ou não. Agora, arque com as consequências se não cumprir, né, Paulo? Olha só, é cada coisa que a gente vê, porque esses caras têm leitura técnica, instrutiva, não leitura informativa. Está faltando informação para essa gente. Esses caras, por mais notório, saber jurídico, por mais doutores que sejam, eles estão alienados sobre o que está acontecendo no mundo moderno. Vamos lá, o ministro Alexandre de Moraes voltou a subir o tom e garantiu que não há a menor possibilidade de recuar nenhum milímetro sequer no julgamento de Jair Bolsonaro. Ele disse isso em entrevista ao jornal americano Washington Post, em inglês, para todo americano entender, para todas as autoridades americanas entenderem. Mas a frase, que soa como demonstração de força, revela também uma postura que pode custar muito caro, não apenas institucionalmente, mas também em sua vida pessoal e profissional. Ao insistir em bater de frente e transformar o processo em um ato de inflexibilidade, Alexandre de Moraes parece mais preocupado em projetar a sua própria imagem do que em falar pelo Supremo como um todo. Afinal, quando diz que não recua, ele fala apenas por si ou pretende se colocar como porta-voz de todos os ministros, mesmo sem essa prerrogativa?
Se for a primeira opção, a declaração tem efeito prático de provocação, especialmente para os autores da Lei Magnitsky, que hoje o acusam de extrapolar diretamente os limites dos direitos humanos. E nesse ponto, a postura do ministro pode se tornar ainda mais arriscada. Em vez de transmitir serenidade e confiança nas suas instituições, soa mais como um desafio pessoal, um embate direto com pressões internacionais e com um julgamento que deveria ser tratado com sobriedade e imparcialidade. A cada declaração desse tipo, Alexandre de Moraes corre o risco de reforçar a narrativa de que atua movido por interesses próprios, transformando o processo em palco político, pessoal e não em exercício de justiça. Uma motivação de vingança pessoal, usando o aparato do Estado como arma de punição. Em um momento delicado, em que o Brasil está sob o olhar atento do mundo, o ministro escolhe justamente o caminho da confrontação. Será que Moraes defende a justiça ou defende a si mesmo? Gerson Gomes, a coisa só piora. Os caras não sabem aonde eles vão chegar e parece que estão preocupados consigo mesmos e não com o Brasil inteiro, porque você vai arrastar 230 milhões de brasileiros nessa insanidade, hein? Pois é, você sabe que nessas horas eu me lembro de uma ilustração que foi falado pelo Rui Costa Pimenta, né, ele é o líder ali do Partido da Causa Operária, né, um partido realmente ligado à esquerda. Então é bom a gente pegar esse exemplo, porque é alguém que poderia, num momento como esse, estar celebrando essa tensão, mas ele chama atenção em relação ao ministro Alexandre de Moraes, comparando com o Globo da Morte. Eu já utilizei essa expressão, essa comparação aqui no passado, mas eu volto a ela nesse momento. O Globo da Morte era aquele momento nas atividades circenses, né, o pessoal que lembra dos circos antigos, que tinha aquele grande globo e que os motociclistas ficavam ali andando em alta velocidade e que eles, inclusive para dar mais sensação, eles colocavam fogo no Globo da Morte. E os motociclistas ali, eles se deslocavam às vezes 2, 3 simultaneamente, fazendo trajetórias, alguns inclusive utilizando a velocidade das motocicletas ali com a força centrífuga, segurando a tensão de toda a assistência, porque parecia que uma motocicleta poderia bater na outra. E o que mantinha aquilo funcionando? Era justamente a velocidade. Se eles parassem de acelerar, poderia ser fatal. A motocicleta poderia cair e cair sobre a outra e poderia haver colisões e, de fato, era algo chamado de Globo da Morte por isso. O ministro Alexandre de Moraes está nesse exato momento vivendo a sua experiência de Globo da Morte. Ele não pode parar de acelerar. Ele sabe disso, ele já é o sancionado, alguém conhecido internacionalmente como um violador dos direitos humanos. E o que ele quer fazer agora, nesse momento, é levar o máximo de pessoas junto com ele. Ele quer o respaldo da instituição que está, de certa maneira, o respaldando já há algum tempo, desde que essas ações inconstitucionais e de abusos de poder, abusos de autoridade, várias ações ilegais e inconstitucionais que ele já vem tomando há bastante tempo. Essas ações foram, de certa maneira, respaldadas pelo silêncio dos seus pares e várias das condenações dos presos políticos do 8 e 9 de janeiro, não podemos esquecer, foram endossadas por vários ministros que referendaram essas condenações de 14, 16, 17 anos. Foram poucas vozes dissonantes ali no STF. Então o que ele faz agora é dizer o seguinte: eu não tenho como voltar atrás, até porque eu não falo sozinho, eu falo em nome de um tribunal que é colegiado. Então, nesse momento, ele chama a responsabilidade dos demais. Existe uma possibilidade. Você veja que hoje eu publiquei no meu X uma saída honrosa para o STF que me foi mandado pelo Dr. Plínio, um advogado renomado com grande experiência internacional, que ele diz o seguinte: a única saída honrosa nesse momento que ele vislumbra seria remeter todo o processo para a primeira instância. Existe uma saída nesse sentido, até porque essas
todos os julgados ali, eles não têm prerrogativa de foro e, em tese, né, o cidadão não é obrigado a exercer a sua prerrogativa, entre aspas, ou seja, ele estabelece ali uma rota que poderia ser utilizada, e já existem alguns juristas, inclusive no âmbito do STF, tentando encontrar uma forma de, em vez de escalar esse julgamento com embargos para todo o pleno, que isso fosse de alguma maneira descaracterizada o foro privilegiado ou o foro, a prerrogativa ali no Supremo Tribunal Federal, recomeçando todo esse processo na primeira instância aí de Brasília, aí da Justiça Federal de Brasília, Paulo. Veja que esse é um assunto que já começa a ganhar tração. Outros falam de uma condenação rápida, mas já negociada com uma votação da anistia acontecendo no parlamento, quase em tempo real, quase que uma coisa anulando a outra. Acho mais difícil essa hipótese, mas uma coisa eu te digo, Paulo, existe muita água para rolar, porque nem todos estão sancionados, alguns ministros não estão sancionados, ainda com a perda de vistos americanos, e veja que somente o ministro Alexandre de Moraes foi alcançado pela Magnitsky. Ou seja, os Estados Unidos vislumbram que o próprio governo brasileiro, a sociedade brasileira, o parlamento, encontrem alguma saída institucional. É difícil, tamanho a corrupção do nosso sistema, tanto do parlamento, quanto do Poder Executivo, quanto do Supremo Tribunal Federal politizado. Mas, se nós não encontrarmos essa solução com a ajuda dos governadores, isso me preocupa um pouco, viu, Paulo? Porque vários governadores agora já se lançam na campanha eleitoral, outros já pensam em 2026, esquecendo que nós temos aí o julgamento marcado para setembro. E, aliás, esse julgamento, né, Paulo, ele começa na Semana da Pátria. E há uma grande manifestação que está sendo convocada para o dia 7 de setembro no Brasil inteiro. Então, tudo leva a crer, né, Paulo, que nós teremos um mês de setembro com muitas emoções. E aqui de fora, o governo americano e a comunidade internacional apenas observa se o Brasil terá capacidade de sair dessa crise institucional, Paulo. O desespero acaba levando à precipitação e à cegueira. E nesse fim de semana, muita gente flagrou aí o ministro usando um iPhone e um WhatsApp. São duas ferramentas que pertencem a empresas americanas. E já tem um monte de gente dedurando o ministro nos Estados Unidos. Então, muito provavelmente, essas ferramentas deixarão de ser usadas por ele muito em breve. Mas, Gerson, fica por aí mais um minutinho, que a gente tem um outro recado aqui de nosso apoiador e a gente volta rapidinho. Roda aí. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. Na verdade, é do produto do século, né? O produto mais aguardado de todos os tempos. É o cogumelo Juba de Leão. Presta sua atenção, você que tem problemas cerebrais, você que tem problemas psicológicos, você que tem problemas intestinais. Esse produto ele é fantástico. Para quem já conhece o cogumelo, esse cogumelo é o cogumelo mais forte que existe. Ele é usado muito na medicina
oriental há milhares de anos. Então o povo, né, asiático gosta muito, usa muito esse produto já há milhares de anos. E esse produto, ele tem uma grande eficácia comprovada pela medicina nessas 3 áreas principais: saúde cerebral, saúde psicológica e intestinal. E falando disso, né, esse produto ele traz uma clareza mental, ele traz foco, ele protege o seu cérebro contra o envelhecimento, ele te dá coordenação motora, ele é muito bom para quem tem perda de foco, para quem tem falta de concentração, para quem tem perda de memória. Automaticamente ele é muito bom para quem tem Alzheimer, uma doença degenerativa, e para você que tem problema como ansiedade, depressão, TDAH, irritação, estresse, cansaço mental. Gente, presta atenção. O cogumelo juba de leão, ele é um produto que trabalha diretamente na parte neural. Então, para você que sofre com ansiedade, pelo vídeo você já viu. Então, para aquela pessoa que busca realmente uma concentração, a melhor performance, é o produto certo. E por ele ser um produto em pó, é de fácil absorção, é de rápida absorção, e para criança é maravilhoso, porque ele tem um sabor de limão siciliano e é muito saboroso. Então, para você que tem um filho que tem dificuldade de coordenação motora, dificuldade de aprendizado, dificuldade na questão da socialização, você que tem uma criança com autismo, esse produto é espetacular. A gente costuma dizer que o cogumelo juba de leão é para a pessoa funcionar melhor. Então, gente, para você que tem problema com ansiedade, você que tem depressão, você quer melhorar o foco, quer melhorar a sua produtividade, tirar o cansaço mental, cogumelo juba de leão. E aproveita hoje, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, a entrega ela é super rápida, o telefone também tem um WhatsApp. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você cai diretamente no atendimento, que não é robô, é atendimento humano, são pessoas capacitadas que entendem do assunto, e com certeza o seu problema ele será solucionado, porque esse produto é maravilhoso. Então ligue agora e peça cogumelo juba de leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. E eita que a decisão do ministro Flávio Dino está levando ao desespero total todo o sistema financeiro brasileiro. Todo. Bancos, financeiras, todo mundo está entrando em parafuso. Porque os bancos que resolverem cumprir a determinação do ministro vão fechar, vão pagar multas bilionárias, vão ser extintos, vão ser excluídos do SWIFT internacional. O ministro tem ideia do que está fazendo? Daqui a pouco, a Bolsa de Valores vai começar a repercutir isso. Ou seja, as ações vão cair, o dólar vai subir, vai ferrar todo mundo. Bora para frente. Bora para frente acompanhar o que vai dar tudo isso aí. E as críticas da imprensa de esquerda após o encontro de Donald Trump com Vladimir Putin na sexta-feira no Alasca seguem o roteiro já conhecido. Manchetes apressadas, análises precipitadas e o velho desejo de ver o presidente norte-americano reduzido a uma caricatura. Disseram que Trump se ajoelhou para Putin, que o encontro foi um fracasso porque não saiu dali um acordo de paz definitivo. O detalhe incômodo, ignorado por esses veículos de esquerda, é que o encontro nunca teve esse objetivo. Trump não foi ao Alasca para assinar a paz, mas para abrir o canal de negociação, colocar a proposta na mesa e ouvir o outro lado. Era a primeira metade de um processo. Agora, em Washington, ele se reúne com Volodymyr Zelensky justamente para apresentar o que foi discutido com Putin. O que a esquerda classificou como fracasso nada mais era do que a etapa inicial de uma mediação que pode culminar com um cessar-fogo e até mesmo em um acordo definitivo ainda nesta semana, ou seja,
Quem correu para decretar derrota pode em breve ser desmoralizado pelos fatos. Se a paz avançar, os críticos terão queimado a língua e exposto sua ansiedade em desinformar antes da hora. As consequências disso são graves. Quando veículos se apressam em vender narrativas distorcidas, minam sua própria credibilidade e, no caso específico, acabam também jogando contra o interesse de milhões que esperam justamente o fim da guerra. Donald Trump assumiu o papel de mediador, não de parte interessada, e, como em qualquer mediação, isso exige escuta, etapas e concessões. É evidente que Zelensky terá de abrir mão de algo. A paz não virá sem concessões da Ucrânia, assim como não virá também sem garantias claras à sua segurança. O processo de negociação exige maturidade e não manchetes sensacionalistas. Se um acordo sair agora, Donald Trump terá provado que a estratégia foi correta. Avançar passo a passo, sem ceder ao espetáculo midiático, mas mirando o resultado final. Em resumo, os jornais que tentaram decretar derrota antecipada a Trump podem acabar se tornando protagonistas de mais um episódio de desinformação. E o ex-presidente, ou melhor, o presidente, mais uma vez, pode virar o jogo, de alvo de críticas a nome associado ao possível desfecho histórico da guerra na Ucrânia. Bom, quem entende bastante disso é o nosso analista Gerson Gomes, de Geopolítica, né, Gerson? Hoje, nesse exato momento em que nós estamos conversando, Donald Trump está apresentando a proposta para o Volodymyr Zelensky, né? Bem ao contrário do que as empresas brasileiras estavam dizendo, saíram apressadinhas, né, cantando vitória, ou seja, para o Putin e derrota para o Trump. E, na verdade, não é bem isso que está acontecendo, né? Não, pelo contrário. O presidente Trump ele tem o domínio dessa situação e, na verdade, ele tem as melhores cartas para esse jogo. Primeiro, porque ele está fisicamente afastado do teatro de operações, ou seja, os Estados Unidos não são atingidos diretamente por esse conflito, ao contrário dos países europeus, que fazem fronteira ali, tanto a Hungria, a Polônia, e até mesmo os países que entraram em grande crise energética, e que essa crise foi cantada e foi anunciado pelo presidente Trump no seu primeiro mandato. Nós não podemos esquecer que a guerra hoje na Ucrânia, ela sofreu uma influência desde 2008, quando a Geórgia, por intermédio de uma ação dos Estados Unidos, entrou numa ebulição querendo se aproximar da União Europeia e também pleiteava ingressar para a OTAN. Na época, o presidente russo ele já disse que tanto a Geórgia, quanto a Ucrânia, quanto a Bielorrússia eram 3 países que jamais poderiam ingressar para a OTAN por uma questão de segurança da própria Rússia. E parece até óbvio para os analistas militares que você não pode ter esses países tão próximos ali do centro de gravidade da Rússia, na fronteira com a Rússia, integrando a organização que, em tese, estaria ali ainda desde a União Soviética, formada para se antepor ao poderio militar do Pacto de Varsóvia. Agora, o que é interessante nesse momento, Paulo, que me chama a atenção, é o fato da política externa do governo americano ser lembrada da década de 70, quando Henry Kissinger ele se aproxima da China, tentando de alguma maneira colocar a China como antagônica da Rússia, ou seja, separando os 2 países comunistas e aproximando a China do Ocidente, de modo a enfraquecer a Rússia. Agora, o presidente Trump ele faz o movimento inverso. Esse encontro dele no Alasca, ele obviamente não estava falando sobre a guerra da Ucrânia em si, porque, como você bem disse, ele não está ali diretamente envolvido, ele não pode, dali não poderia sair um acordo em que os Zelensky, os próprios ucranianos, não estivessem sentados à mesa. Há uma expectativa, e o próprio Zelensky já concordou hoje, já houve um anúncio para a imprensa de que a primeira reunião que ele fez com o Trump, ele
fez sozinho, depois houve a segunda reunião que foi vedada à imprensa com todos os líderes da Europa, vários presidentes, primeiros ministros, houve uma representação europeia muito importante ali nessa segunda reunião, e há uma disputa, porque o Zelensky ele concorda em uma reunião trilateral, ou seja, Rússia, Estados Unidos e Ucrânia. Numa segunda reunião, hoje o presidente Trump disse que ligaria para o Putin para conversar com ele sobre o que foi tratado nessa reunião de hoje, mas veja que essa iniciativa do presidente Trump de usar a expressão econômica para dizer para a Rússia, olha, não é interessante essa guerra se prolongar muito, porque eu já tenho uma alternativa para escoamento ali, inclusive do Mar Cáspio, via Armênia e Turquia. Nós temos sanções secundárias à Índia, que podem ser estendidas ao Brasil e à China também da compra de petróleo, e você está cada vez mais se afastando do comércio internacional com essas sanções que cada vez vão aumentar. Você pode simplesmente entrar num acordo que não vai ser bom para os dois, nós sabemos que os dois terão que ceder, os dois ficarão insatisfeitos, mas acordos de guerra são feitos entre inimigos, não são feitos entre amigos. Então, o que o presidente Trump agora faz, por incrível que pareça, é tentar trazer a Rússia para a sua esfera de relação comercial e afastar a Rússia da China, que são dois inimigos, na verdade, que disputam uma certa hegemonia desde o período da Guerra Fria. Então veja, se lá no passado Henry Kissinger fez uma iniciativa de atrair a China para enfraquecer a Rússia, hoje Marco Rubio e Donald Trump fazem uma tentativa de afastar a Rússia da China para enfraquecer a China e trazer a Rússia de novo para o concerto das nações. Então, há um jogo complexo, muito difícil, às vezes, de você fazer a leitura, mas o bom que eu posso dizer dessa reunião é que o Zelensky concordou com uma reunião, o Putin também já colocou as suas, vamos dizer, exigências, e isso foi, com certeza, discutido hoje. O Emmanuel Macron não ficou muito feliz, ele quer que a reunião seja uma quadrilateral, ele não quer uma trilateral, ele quer que a Europa esteja presente também, porque ela também está envolvida na guerra. Não sei se haverá essa reunião com 4, o que nós sabemos que a história nos ensina é que quanto mais interlocutores, mais difícil o acordo. E nós sabemos que os Estados Unidos, eles têm a capacidade tanto de continuar armando a Ucrânia, continuar economicamente suportando os países da OTAN que estão envolvidos no conflito, e até mesmo fornecendo inteligência, guerra eletrônica, códigos para os armamentos mais sofisticados, ou seja, a Ucrânia não tem como combater com a Rússia. A Ucrânia já perdeu 4 oblastes quase totalmente, não somente na área de Zaporizhzhia, onde, por exemplo, tem a maior usina nuclear da Europa, com 6 reatores, essa área já está num oblast conquistado pela Rússia, temos toda aquela área de Mariupol, todo o complexo industrial ali do Mar de Azov já está totalmente tomado pela Rússia, a própria península ali, que já está conectada por uma ponte rodoferroviária da Crimeia, hoje já está avançou ali para Kherson e toda a foz do rio Dnieper, ou seja, do Dnipro. Ou seja, é quase impossível, Paulo, que haja uma negociação sem que a Ucrânia acabe concordando com alguma parte de cessão de territórios. Isso terá que ser feito, negociado, obviamente, entre a Rússia e a Ucrânia, e os Estados Unidos são o que têm realmente as cartas para trazer Putin à mesa de negociação, e eles é que têm a capacidade militar de dar segurança à Ucrânia em um acordo. Eu creio que haverá uma zona desmilitarizada, essa zona desmilitarizada terá que ser garantida por forças europeias, americanas, existem muitos interesses econômicos também no território da Ucrânia, então eu creio que por aí pode sair uma solução. E como o Trump falou, não interessa nem a Rússia nem a Ucrânia uma guerra prolongada, porque já há mais de 1 milhão de mortos nessa guerra, mortos e feridos que estão danificando os dois países, mas com certeza a Ucrânia está praticamente destruída e ela nem tem mais população capaz de manter uma guerra por muito tempo. Já houve um êxodo muito grande, há uma diáspora de mais de 8 milhões de ucranianos ali nos países ao redor,
e você já não tem massa até da própria população para manter uma guerra. Sem o apoio da OTAN e, em última análise, dos Estados Unidos, a Ucrânia seria levada à rendição, o que é muito pior, Paulo. Então, nós precisamos encontrar, e estamos na torcida, né, Paulo? O mundo todo torce para que o presidente Trump encontre ali uma forma de negociação e de trazer os dois países à mesa de negociação. Vai encontrar sim. E ainda essa semana. Gerson, fica por aí que nós temos mais um recado só aqui de nosso apoiador e a gente volta agora 2 minutinhos. É bem rapidinho. Até já. Olá, estou trazendo uma novidade que vai revolucionar a autoestima de homens e mulheres que sofrem com a queda capilar. Não perca mais nenhum fio de cabelo. Se você está se sentindo inseguro ao ver a sua aparência mudar por conta da calvície ou da queda de cabelo, o tratamento com o Hair Leo é a solução que você tanto busca. Chega de se esconder ou se sentir desconfortável com a sua imagem. É hora de mudar isso de uma vez por todas. Você sabia que com o tratamento certo é possível recuperar não só o cabelo, mas também a confiança e a autoestima? O Hair Leo, com suas ampolas PDRN, vai parar a queda de cabelo, estimular o crescimento dos fios e ajudar a cobrir aqueles espaços indesejados na coroa e na região da calvície. E o melhor de tudo, é rápido, eficaz e o mais importante, sem dor. Sim, você ouviu corretamente, é sem dor. Afinal, quem quer continuar perdendo fios quando a solução é simples, acessível e sem sofrimento? A Liu Technology está trazendo um produto que é revolucionário e promete mudar a sua vida. As ampolas PDRN têm a capacidade de regenerar o couro cabeludo, revitalizando e estimulando o crescimento de novos fios desde a raiz. Com uso contínuo, você vai ver o seu cabelo crescer mais forte, saudável e com muito mais volume. Esqueça os métodos invasivos, como o transplante capilar, que são dolorosos e caros. O Hair Leo é a alternativa ideal para quem quer resultados rápidos sem comprometer o bolso. Em apenas 2 semanas de tratamento, você já vai começar a notar os primeiros sinais de crescimento. Imagine só, olhar no espelho, ver o seu cabelo se regenerando de maneira uniforme, cobrindo aqueles espaços que antes pareciam impossíveis de preencher. A autoestima que você merece está ao seu alcance. Não deixe que a calvície continue dominando sua vida. Comece agora o tratamento com as ampolas PDRN e recupere a beleza, a força e o brilho do seu cabelo de maneira natural e eficaz. Ligue agora para 0800 000 4458 e aproveite a oferta imperdível. 0800 000 4458. Os primeiros 100 que ligarem terão 70% de desconto no tratamento, além de um super presente para você. Não perca mais tempo. A sua chance de conquistar o cabelo dos seus sonhos está aqui. E o melhor, hein? O seu tratamento será entregue em até 7 dias, direto na sua casa. Não espere mais para transformar a sua vida. Comece já o tratamento Hair Leo e sinta a diferença na sua autoestima, confiança e bem-estar. Liga agora para 0800 000 4458 e diga adeus à calvície. É a Liu Technology, trazendo de volta a sua autoestima. A eleição presidencial realizada neste domingo na Bolívia marcou o fim de quase 20 anos de hegemonia da esquerda no país. O Movimento ao Socialismo, partido que sustentou Evo Morales e dominou a política boliviana desde 2006, sofreu uma derrota histórica e ficou de fora da disputa real pelo poder. O resultado mostrou a força de uma onda de renovação política. O senador centrista Rodrigo Paz conquistou cerca de 32% dos votos e saiu na frente, seguido pelo ex-presidente conservador Jorge Tuto Quiroga, que alcançou aproximadamente 27%. Ambos avançam para o segundo turno, marcado para 19 de outubro, que será a primeira volta decisiva desde a redemocratização em 1982. O MAS, por sua vez, não conseguiu sequer capitalizar o pedido de Evo Morales pelo voto nulo, que registrou índices de quase 19%. O candidato do partido, Eduardo del Castillo, não passou de 3%. Isso é quase nada.
Um desempenho que evidencia a profunda erosão da legenda que por 2 décadas moldou o modelo político e econômico do país. A virada de cenário reflete o desgaste provocado por anos de crise cambial, inflação em alta e escassez de combustíveis, fatores que fragilizaram a confiança popular no projeto socialista. A resposta dos mercados foi imediata. Títulos da dívida boliviana tiveram valorização diante da expectativa de reformas pró-mercado, caso o novo governo seja liderado por centro ou direita. A Bolívia, portanto, entra em um momento decisivo de transição. O segundo turno vai colocar em disputa 2 projetos distintos, mas ambos fora da órbita da esquerda. De um lado, um discurso moderado e centrista, representado por Paz. De outro, o conservadorismo de Quiroga. Em qualquer cenário, o país se prepara para virar a página de 2 décadas de domínio esquerdista, inaugurando uma nova etapa de sua história política. Gerson Gomes, como é que você vê isso aí? Porque é o Equador, é a Bolívia, vem o Peru, a Venezuela. O que está acontecendo, Gerson? Pois é um movimento, creio que ele não tem como ser contido mais na América do Sul, de desmonte do Foro de São Paulo. Na verdade, o Brasil ele está retardado nesse processo, porque se nós analisarmos com um pouco mais de afastamento do que acontece na Bolívia, o Evo Morales ele já havia sofrido uma derrota no passado, teve que se refugiar no México, depois foi para a Argentina, retorna ao país, mas desde então ele não consegue mais mobilizar a liderança dessa esquerda, porque o próprio Foro de São Paulo já não existe mais dentro daquela configuração em que o narcotráfico, o petróleo venezuelano e o BNDES brasileiro subsidiaram e financiaram todas essas campanhas eleitorais na América Latina. Isso já não existe mais. Tanto Hugo Chávez, após a sua morte, não deixou como legado para Maduro uma força capaz econômica de garantir com o petróleo, que já estava numa crise muito grande na Venezuela. O Brasil, que assumiu com o BNDES, foi desmontado na Lava Jato, e embora a gente tenha o Supremo Tribunal Federal hoje desfazendo todos os avanços, pelo menos no que diz respeito ao alcance da justiça, das condenações, mas no que diz respeito ao financiamento do BNDES a esse projeto de poder, isso foi desarticulado e a própria sociedade brasileira hoje já não sustenta mais esses financiamentos. O narcotráfico, por sua vez, hoje está sob a mira dos Estados Unidos com essa nova eleição do presidente Trump, que resolve combater o narcotráfico como organizações terroristas, o que faz com que o próprio financiamento fique muito dificultado. Agora, nós temos uma bomba relógio ali na Bolívia ainda para desarmar. Os eleitos, e é bem verdade, que a Câmara dos Deputados, para que vocês tenham uma ideia, havia 75 cadeiras, eles eram realmente majoritários na Câmara da Bolívia, e agora restou somente uma cadeira para o partido que Evo Morales um dia foi líder. No Senado, se eu não me engano, não conquistaram nenhuma cadeira. É como se desaparecessem do cenário político. O próprio Evo Morales, ele instigou os seus apoiadores a votarem nulo, ou seja, a não participarem do processo. E todo esse sistema hoje tem uma bomba relógio ali no Chapare. É uma região de cocaleiros, inclusive o próprio Evo Morales ele já está com ordens de prisão há mais de um ano, que não conseguem ser executadas porque ele está numa área que é quase uma área liberada, em que o Estado não consegue se impor ali na Bolívia, porque é a área que produz a matéria-prima da cocaína. E ali há uma grande presença, Paulo, do Comando Vermelho e do PCC e de cartéis mexicanos. Então, tudo leva a crer que agora, com o Paraguai e o Equador reconhecendo o Cartel dos Sóis como organizações terroristas, o Paraguai, inclusive, concordando com uma base americana ali de inteligência junto à nossa tríplice fronteira, apoio da Argentina na tríplice fronteira, Chile e Peru muito provavelmente terão eleições
que também levarão a uma alternância na direção da direita. A Colômbia terá eleições, se eu não me engano, no ano que vem, e também Gustavo Petro hoje desesperadamente tenta se segurar com Maduro, que eu tenho quase convicção que Maduro não chegará ao final do ano. Talvez até já tenha negociado com essa passagem do avião russo, ao mesmo tempo em que Vladimir Putin conversava com Trump. É muito provável que o próprio secretário de Estado, o Marco Rubio, que estava presente na reunião com o Trump, e o Putin, lá no Alasca, tenha colocado a questão da Venezuela nesses termos, né? Assim como para a Rússia, Geórgia, Ucrânia e Bielorrússia são o seu quintal, podemos dizer assim, na Europa, ali, no que tange ali ao que seria a parte europeia da Rússia. Da mesma forma, é claro que Putin entende que a Venezuela, Cuba, a América Central, tudo está na área de influência dos Estados Unidos. Então, alguma negociação deve haver. Eu ainda aposto numa saída de Maduro parecida com a de Bashar al-Assad na Síria, que a Rússia acaba dando guarida ao seu ex-aliado. Ele já deslocou grande parte dos seus recursos de ouro via Turquia. É possível que sim, haja aí uma negociação nos próximos meses ou semanas em que a gente veja Maduro caindo, Gustavo Petro logo em seguida, já que agora Evo Morales, que era o único remanescente ali do Foro de São Paulo na América do Sul, também já está caindo. Não podemos esquecer da Nicarágua, é verdade, mas que também 20 anos já da família ali, dos Ortega à frente da Nicarágua, eles também não aguentam muito mais tempo. Tudo nos indica que o Foro de São Paulo só restará o Brasil ali com Lula e que provavelmente ano que vem, 2026, nós já teremos uma mudança de alternância no Brasil e Lula deve se aposentar junto com o que restou aí do Foro de São Paulo. Marco Rubio entende que a ditadura cubana está com seus dias contados e isso acaba tendo toda essa correlação, né, Paulo? E você acabou já analisando o que seria o nosso próximo assunto. Nós estamos chegando ao final do programa, mas é uma verdade, os militares americanos, ou seja, o governo dos Estados Unidos, aumentou o efetivo militar no Mar do Caribe, ou seja, além daqueles 4 mil, acabou mandando mais gente para lá, aumentando ainda mais a tensão de Nicolás Maduro e os seus mais de 500 generais, né, que sumiram, desapareceram. E a situação na Venezuela pode ser resolvida realmente em poucos dias. Eu me lembro muito bem, Gerson, que aqui no início do ano, quando o Donald Trump estava com cerca de 2 meses que tinha assumido o mandato, ele disse, não, a Venezuela, questionado por um repórter, ele disse, não, a Venezuela está bem aqui no quintal. Isso a gente resolve depois. Ele estava focado na guerra do Oriente Médio, primeiro entre Israel, Hamas e Hezbollah, e depois ele iria resolver essa questão da Venezuela. E eu me lembro perfeitamente que nós dissemos, naquela época, que Maduro não duraria 6 meses. Se a gente fizer a conta, nós estamos chegando agora no 6º mês daquilo que a gente realmente disse. E o Maduro está desaparecido, enfurnado num bunker, num buraco no chão, escondido do que pode vir por aí, ou seja, das ações americanas. Em uma outra ocasião, nós dissemos que o Maduro não chegaria até o final do ano no comando da Venezuela. Então, as coisas estão acontecendo na velocidade da luz, mas no seu tempo certo. No seu tempo certo. E dificilmente o Foro de São Paulo terá fora dessas punições. Muito difícil. Difícil mesmo porque nós temos aí o Hugo Carvajal, que abriu a boca quando ele foi preso lá na Espanha, ele chegou a mencionar o nome do governante brasileiro. Então, realmente, é uma situação, né, que nós vamos acompanhar, porque ela vai se desenrolar rapidamente agora nos próximos dias. Ainda mais depois, né, dessa determinação do ministro Flávio Dino hoje, provocando ainda mais as autoridades americanas. Oh, boy. Gerson, muitíssimo obrigado. Chegamos ao final. Se você quiser comentar alguma coisa agora nas suas considerações finais, fique à vontade. Mas muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez e vamos ficar atentos. Não, o meu comentário final é que a gente preste atenção nas declarações de Edmundo Gonzalez, que é o verdadeiro presidente da Venezuela eleito. Ele agora já começa a articular o que seria um governo de transição. Nós teremos algo parecido acontecendo na Bolívia também, mas numa escala menor. Há uma articulação na Bolívia de que as instituições ainda estão funcionando relativamente
bem na Bolívia e que essa transição acontecerá desarmando essa bomba relógio que eu te falei, que é uma área dos cocaleiros. Mas na Venezuela, tudo nos indica que a solução virá nas próprias Forças Armadas da Venezuela. Como você disse, esses generais desapareceram, os que estão ligados ao narcotráfico da cúpula hoje não têm mais capacidade de sustentar esse modelo. Então, não sabemos se os Estados Unidos farão ali uma operação conjunta com a Guiana, se farão um cerco maior, um cerco naval. O que nos mostra com bastante preocupação é o fato do Comando Sul ter reforçado essa força-tarefa em meios anfíbios, em meios de fuzileiros navais. Isso indica que pode ser feito, sim, uma operação de projeção de poder sobre o território, e pode ser que com a ajuda da Guiana, e há quem diga, veja que coisa estranha, até o ministro da Defesa da Colômbia já disse que está em tratativas de apoio de operações conjuntas e de exercícios com os Estados Unidos. Veja, até o Gustavo Petro já está com dificuldade com as suas forças armadas também. Então o cerco vai se fechando e você bem disse, tudo nos indica que na semana que vem nós já teremos notícias ali de Maduro, que pode cair de Maduro e Gustavo Petro cai de podre, né? E Lula, nós no Brasil fizemos essa opção como sociedade, é bem verdade, sabendo que a quadrilha retornaria ao local do crime, mas nós optamos por alguém que já está nos estertores. E o Foro de São Paulo, acho que já está em extinção, Paulo. Tá certo, obrigado. E vamos acompanhar essa semana inteira, Gerson. Até a próxima, hein? Muito bem, chegamos ao final desse programa, mas eu quero dar esse recado aqui super legal, hein? Tá saindo muito, tá? Muitíssimo obrigado. Isso nos ajuda o nosso programa, ajuda o nosso canal a permanecer por aqui. E você pode ajudar também, né? Você que ainda não ajudou, você pode contribuir, você pode entrar aí no etlojavirtual.com e fazer o seu pedido. O preço tá bom, você pode usar o seu cartão de crédito, o Pix, o que precisar ali. Então, faça o seu pedido hoje mesmo, etlojavirtual.com. Para reclamação, sugestão, o que seja, contato@etlojavirtual.com. contato@etlojavirtual.com. Muitíssimo obrigado e amanhã nós estamos de volta ao meio-dia, ao vivo e a cores aqui com Alfredo Bessoff e Carlos Dias. Obrigado mais uma vez e até lá. Tchau.